Olá, gente boa de Deus, paz do Senhor. Vamos retomar a leitura da Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Nós estamos lendo a carta escrita por Paulo aos Romanos, uma carta maravilhosa, e eu espero que você esteja aí aproveitando e se alimentando, da leitura diária. Nós estamos aqui todos os dias, às 18 horas, com a leitura de um capítulo da Bíblia. Vamos agradecer a Deus? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por estar na Tua presença nesta tarde e te agradecer por esse privilégio de poder ler a Tua Palavra. Oramos e pedimos que Teu Espírito nos ajude e nos faça compreender todos os mistérios aqui revelados. Eu oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Romanos capítulo 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é quem promove essa paz. Ele é quem promove essa reconciliação. O homem avesso, inimigo, adversário de Deus, por causa do pecado, em Cristo ele promove essa reconciliação e o homem pode sentar-se com Deus em paz. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação nos enraiza, a tribulação agora trabalha ao nosso favor. Ela nos prepara, ela nos aduba, ela nos fertiliza para a vida, ela nos ajuda a crescer. A perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios, sabendo que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. É extremamente difícil alguém querer morrer por uma pessoa boa. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de se dispor à sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Cristo é diferente. Quando nós ainda andávamos no pecado, sem nem conhecê-lo, Ele já se entrega por nós. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Ora, se quando éramos inimigos, Cristo se entrega por nós, muito mais agora reconciliados. Nós podemos ter acesso a Ele, paz com Ele, liberdade com Ele, a bênção dEle. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Uma reconciliação perfeita, feita em Cristo Jesus, entre Deus e o homem. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Como por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, isso atingiu a todos os seres humanos. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Ora, se não existe lei, não existe transgressão. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação. É impossível ter essa comparação.
entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se um homem peca e nesse pecado a consequência, a morte chega e alcança todas as pessoas, por um só homem todas as pessoas foram reconciliadas de volta. Então não dá nem para comparar a consequência do pecado com o dom gratuito de Deus. O dom gratuito é muito maior. Pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um só homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça, que foi o de Jesus, um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Do mesmo jeito que o pecado de Adão chegou até nós, o ato de justiça de Jesus Cristo nos resgata de novo para Deus. Sendo assim, como por meio da desobediência de um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. A lei existe para mostrar o que é a transgressão. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado foi abundante e ele foi tão terrível a ponto de devastar a natureza do homem e de devastar a natureza dos animais, o planeta, o cosmo, tudo. Imagine o que não pode ser a graça de Deus reconciliando todas as coisas com ele. A natureza dos animais um dia será reconciliada. A terra, novos céus, nova terra, novas criaturas. Isso tudo por causa de um só homem, Jesus. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justificação, para outorgar vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se um homem peca e traz a morte, um homem vai lá, resgata todos para a vida eterna em Cristo Jesus. Só não é salvo quem não quer. Esse foi o capítulo 5 da Carta aos Romanos. A gente se encontra aqui amanhã. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.